E falando em mentira, hoje tem uma institucional, mais uma mentira institucional, Fábio. Jacarezinho. Jacarezinho, exatamente. Posso... Conta para nós. Claro, pode, deve. Mas é muito revelador do comportamento do governo, né? Então, só para colocar num contexto, no final de maio, 5 relatores da ONU se reuniram e mandaram uma carta ao governo brasileiro dizendo, olha, Jacarezinho aconteceu, é muito preocupante aquelas mortes, a situação daquelas mortes. Obviamente, nós entendemos que é uma polícia estadual, mas não existe o Rio de Janeiro na ONU, não existe São Paulo na ONU, o que existe é Brasil. Então, a carta é direcionada ao governo federal. O governo federal recebe a carta e 2 meses depois responde. Na verdade, a carta dos relatores aponta aí para violação de direitos humanos, violação de direito à vida, tortura, tudo aquilo que a gente já ficou bastante evidente das suspeitas sobre Jacarezinho. Aí o governo brasileiro pega, o governo federal pega e responde a carta 2 meses depois. Fábio, 2 meses depois, levou 2 meses para o governo, fala, o que a gente diz aqui para o pessoal aqui da ONU que está nos cobrando uma resposta diante da situação em Jacarezinho. Aí eles respondem que, olha, lamentam muito as mortes, então lamentam, e que já existem investigações, vocês podem ficar tranquilos, etc. Mas tem um trecho da carta que é absolutamente alucinante e que revela muito desse governo. É o governo dizendo para a ONU, vocês aí da ONU, do pessoal de direitos humanos, fiquem tranquilos. Aqui no Brasil nós estamos promovendo uma cultura, inclusive um desenvolvimento de programas para ensinar e, na verdade, desenvolver a cultura dos direitos humanos entre os policiais brasileiros de força de ordem, inclusive para promover o que eles chamam de cultura da paz. Cultura da paz. Esse é o que o governo brasileiro diz à ONU sobre o que está acontecendo com 28 mortes no lombo, a ministra Damares, os seus asseclas lá no Ministério, fizeram essa afirmação. Fizeram essa afirmação, não só essa, mas não só Jacarezinho, todos os dados de todas as instituições mostram que a violência policial aumentou nesses últimos meses, nesses últimos anos, justamente coincidindo com o governo Bolsonaro. E o governo Bolsonaro vai lá na ONU e diz, numa carta oficial, vocês fiquem tranquilos que aqui a gente está promovendo uma cultura da paz. Que cultura da paz? Paz dos cemitérios, é Pax Romana. É mais ou menos isso. Sabe que quando a expressão, vocês conhecem, a expressão militar que eles usam muito para quando eles interrompem algum tipo de conflito é pacificar, né? Agora, esse pacificar, se chega e mata todo mundo e ficou tudo tranquilo depois, também é pacificar, que é mais ou menos o que eles estão fazendo, que é mais ou menos o que as polícias hoje fazem no Brasil. E esse termo pacificação é muito usado até para qualquer problema resolvido, tem um problema, eles usam esse termo pacificar. Pois acho que nesse caso, a pacificação deles é a pacificação, como diz aí o Fábio, dos cemitérios, né, Fábio? Agora, é dramático, porque, Fábio, inclusive, essa carta eu tive acesso, repassei, inclusive, para a Comissão Arns, para a Human Rights Watch, e todos absolutamente em choque com o conteúdo da carta, porque, obviamente, como até disse a Maria Laura Canineu, que é a diretora da Human Rights Watch no Brasil, é uma carta que fala de um outro país, não é desse país, né? Não é do Brasil que a carta se refere. O José Carlos Dias, também da Comissão Arns, indignado com a resposta do governo brasileiro. Agora, a pergunta que fica, quem eles acham que enganam? Porque esse documento é feito, essa carta é elaborada pelo Ministério da Damares e o Ministério da Justiça. Mas eu me pergunto, quando alguém coloca aquilo no papel e manda, quem é que eles acham que estão enganando exatamente? Porque, tudo bem, você faz aí os seus grupos de WhatsApp e faz disparadas, etc. Pode ter um efeito aí num certo grupo da sociedade. Agora, mandar uma carta oficial que vai ficar registrada para o resto da vida, falando essas coisas, é incompreensível, Fábio, é incompreensível de fato e é dramático você ver que não tem nenhum tipo de esforço de reconhecer o problema. O que tem, na verdade, é uma claríssima tentativa de dizer, olha, nós estamos no caminho certo, não há violações aqui não, lamentamos essas mortes, mas, né, é quase aquela frase,
mas o que é que nós vamos fazer? Como se não fosse vamos dizer, não estivesse sob o nosso mandato.